Gente, olha só como é fácil usar o IBR Sistemas RP Web. Em poucos minutos a gente consegue configurar a empresa, cadastrar clientes, produtos, e a gente já começa a emitir os documentos fiscais ali sem nenhuma complicação, sejam eles NFE, NFC ou NFSE, que são os prestadores de serviço, tá? Para isso, então, inicialmente a gente tem que colocar o certificado digital lá na empresa, porque a gente precisa dele para as emissões dos documentos fiscais, e a gente também precisa colocar a série sequencial lá dos documentos para que a gente consiga emitir, né? Então, primeiramente, a gente vem até configurações, empresas, empresas novamente, tá? Então aqui vai ter a lista das nossas empresas, caso tenha só uma empresa aqui, né? Selecionando ela e vindo até o botão de editar ou dando um duplo clique, a gente consegue abrir o formulário de edição então, da empresa, certo? Vocês vão ver que em todos os formulários de cadastro no sistema, os campos obrigatórios vão ser indicados por esse asterisco vermelho, tá? Os campos que não são obrigatórios não vão possuir, como a inscrição estadual, inscrição municipal, enfim. Os formulários de cadastro também vai ter o guia, tá? A gente pode navegar de uma forma mais rápida e prática entre as seções do formulário. Então vamos primeiramente aqui nos dados dos documentos fiscais, onde a gente pode colocar série, sequencial, ambiente e modo de operação dos nossos documentos fiscais. Então aqui a gente consegue, por exemplo, botar a série da NFE e o sequencial da NFE. Vamos supor que o último sequencial emitido foi o 20. Então o próximo vai ser o 21 e vai ser esse que eu vou colocar aqui. Então ele vai emitir a próxima NFE que foi emitida pelo sistema no sequencial 21. No meu caso eu vou deixar o 1 aqui mesmo, como se não tivesse sido emitido nenhuma NFE com série e sequencial 1 deste CNPJ. Após isso, então, posso parametrizar aqui os dados dos documentos fiscais, a gente pode ir até certificado digital, onde a gente vai selecionar a opção de selecionar arquivo PFX, vai abrir o explorador de arquivos do nosso computador, a gente pode estar localizando o certificado digital, selecionando ele, abrindo e colocando aqui a senha, então, do nosso certificado digital e, por fim, salvando o cadastro da empresa. Aproveitando que o módulo de configurações ainda está aberto, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os impostos aqui dentro do sistema. Então, para estar cadastrando os impostos, para venda de produtos, prestação de serviços, a gente vai até o módulo de impostos dentro de configurações. E aqui dentro de impostos, conseguimos cadastrar CFUP, COFINS, ICMS, IPI, ISS, prestação de serviços. Também teremos cadastro de CBS, IBS e IS para a reforma tributária. Então, a gente consegue cadastrar todos os impostos aqui dentro dessa opção de impostos. Conseguimos vincular todos esses impostos dentro de uma configuração tributária. A título de exemplo, eu vou usar essa configuração tributária padrão, que vai ter os impostos padrões ali que já vem para o padrão cadastrado dentro do sistema. Lembrando que eu posso dar um duplo clique ou selecionar o registro e vir até a opção de editar para estar editando o registro. Então, aqui dentro da configuração tributária, vai ser o conjunto de tributação então, de um produto ou de um serviço, onde eu vou ter CFUP, ICMS contribuinte, contribuinte consumidor final, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Importação, ISS e CFOPs ali para vinculação automática dessa configuração tributária ao comprar um produto na 502, por exemplo, ou ao comprar um produto de determinado NCM. Funciona da mesma forma. Sempre que a gente faz alguma alteração, a gente pode clicar no salvar para estar aplicando ou cancelar para cancelar, então, a nossa edição. Agora que já falamos um pouquinho sobre o cadastro da empresa e as configurações tributárias, vamos para o cadastro de um cliente. Como que a gente faz o cadastro de um cliente aqui no sistema? A gente vem até o módulo de clientes. Aqui no módulo de clientes, aproveitando para mostrar um pouquinho sobre a interface para vocês, a gente tem o botãozinho de incluir, editar e excluir, que a gente vai ter na maioria das telas, o botãozinho de incluir para incluir um novo registro, o botãozinho de editar para editar o registro selecionado, igual eu mostrei anteriormente, e o botãozinho de excluir para excluir o registro selecionado. Aqui também a gente tem a barrinha de pesquisa, onde a gente consegue pesquisar pelos campos que estão marcados aqui. Então aqui a gente consegue marcar os campos que a gente quer considerar na pesquisa. E aqui na pesquisa, uma coisa bem legal que a gente tem é o Coringa para pesquisa. Por exemplo, eu lembro só de uma parte do nome de um cliente. Por exemplo, Silva. Se eu pesquisar asterisco Silva, ele vai trazer todos os clientes que tem Silva em alguma parte da descrição. Seja ele no nome, no apelido, no grupo, no vendedor, depende dos campos que estão selecionados para campos de pesquisa. Já se eu pesquisar Silva sem o asterisco, ele não vai encontrar, porque ele pesquisa de maneira ordenada e ele não encontrou nenhum cliente que inicie Silva em algum desses campos, correto? O que mais a gente tem aqui? A gente também tem o limitador de registros, onde a gente pode limitar quantos registros a gente vai trazer nessa tela, o filtro, para filtrar nossa pesquisa. Lembrando que para filtrar, após selecionar os campos, a gente precisa selecionar a opção de aplicar, para estar aplicando o nosso filtro. Caso a gente queira limpar os filtros, é só clicar aqui em limpar filtros. Aqui a gente tem a opção de expandir ou retrair agrupamentos. Então, como que a gente faz agrupamentos? A gente pode agrupar pelos clientes ativos, por exemplo, arraste e solte colunas da grade aqui para agrupar registros. Então, a gente pode arrastar e soltar aqui. A gente pode expandir e retrair agrupamentos por aqui, mas a gente também pode fazer por aqui. Ele vai fazer com todos os agrupamentos. Se ele tivesse clientes que não estão ativos, por exemplo, ele ia ter mais de um agrupamento e a gente poderia retrair e expandir os dois de uma única vez. Por fim, a gente tem a opção de selecionar as colunas que a gente quer exibir aqui na nossa tela. Então, eu quero que apareça o tipo de pessoa, eu quero que apareça o código do cliente. Tudo isso a gente consegue, então,
personalizar os campos disponíveis aqui. A gente consegue pesquisar pelos campos também, aviso, por exemplo, ele vai procurar esse campo, se esse campo está disponível aqui. A gente também consegue organizar aqui, então, a disposição das colunas, aumentar ou diminuir o tamanho das colunas, enfim, é personalizável e fica salvo no nosso navegador. Agora vamos para o cadastro do cliente. Como que a gente faz para estar cadastrando um cliente? Basta selecionar a opção de incluir, selecionar o tipo de pessoa, se vai ser física, jurídica, produtor rural ou estrangeiro, e informar os campos obrigatórios. Sendo assim, a gente já consegue salvar. Se a gente tenta salvar, sem informar os campos obrigatórios, ele vai pedir para verificar os campos em destaque. Vou cadastrar uma pessoa jurídica aqui, ó. Então, eu vou botar o CNPJ da pessoa jurídica, vou importar o CNPJ, ele vai trazer já todos os dados. É bem interessante esse curso, essa automação que a gente tem dentro do sistema. A gente consegue buscar, então, os dados do cartão CNPJ do cliente, para uma pessoa jurídica, que ele vai preencher automaticamente ali todos os campos obrigatórios. Então, após isso, a gente pode estar salvando esse cliente, correto? E agora, como que a gente faz para cadastrar um produto? Para cadastrar um produto, então, a gente também segue a mesma lógica de incluir, tá bom? Aqui a gente tem a categoria do produto, se vai ser um produto normal, um produto com variação, um serviço, ou um produto com ficha técnica, no caso de produtos que possuem insumos ali para fabricação, correto? Dependendo do tipo da categoria que a gente selecionar, ele vai mudar aqui. Então, ó, serviço vai vir os dados de serviço. Produto normal não vai ter dados de serviço, pois não é um serviço. Aqui a gente consegue cadastrar produtos e serviços, né? Como vocês podem ver aqui na categoria. Eu vou cadastrar aqui, por exemplo, o refrigerante. Então, a gente tem unidade de medida, a gente consegue organizar aqui os produtos por agrupamento. Aqui, então, tem grupo, subgrupo, marca, fornecedor, código de barras, referência. Aqui a gente pode informar o custo do nosso produto, tá bom? Vou informar que ele tem um custo de R$10. Por padrão, o valor de venda dele vai ficar de R$20, por conta da tabela padrão, que tem um markup de 100%, que é a tabela que vem por padrão cadastrado no sistema. A gente pode alterar essa tabela e também a gente pode alterar o valor de venda desse produto posteriormente, tá bom? A gente também consegue vincular uma configuração tributária aqui para o produto ou serviço, caso eu vou usar padrão, como eu disse. E por fim, o NCM aqui, a gente pode selecionar o NCM desse produto, pode pesquisar pelo NCM, eu vou informar esse NCM aqui mesmo e posso salvar, então, e estar cadastrando o meu produto. Agora, como que a gente faz para ajustar o valor de venda desse produto? Lembrando que o valor de venda ficou R$20 por conta da tabela padrão. Dentro do produto, ou aqui na listagem do produto, a gente pode selecionar o produto, ele já está selecionado aqui, já está cinzinha, vira até o botão float. O botão float, então, a gente vai ter várias funções a depender ali da tela que a gente está, do registro que a gente está aberto. Nesse caso, a gente vai ter esse cifrãozinho aqui, ó, que é o ajuste de preço. Ao passar o mouse em cima, vai ter a descrição da função. Então, vai ajustar o preço desse produto. Então, aqui dentro do modal de ajuste de preço, a gente pode passar o novo valor de venda desse produto. Lembrando que valor de venda, markup, lucro líquido e margem de contribuição são campos dependentes. Então, se tu alterar um campo, automaticamente vai estar alterando os outros. Pode alterar o valor ali para um desses campos e selecionar a opção de salvar alterações para estar aplicando então as alterações que a gente fez. A mesma coisa vale para o custo. A gente consegue aqui detalhar o custo do produto. Vou fechar o modal aqui que eu já ajustei o valor de venda desse produto. Agora vamos para a venda. Como que a gente faz uma venda? Dentro do módulo de vendas, a gente pode acessar a opção de vendas, pode estar incluindo uma nova venda. Então, aqui na venda também vai ter o formulário com os campos obrigatórios, alguns campos já vêm preenchidos por padrão. Eu vou passar aqui o cliente, então, o cliente que a gente cadastrou. Vou estar avançando aqui para a próxima etapa da venda. Então, aqui na etapa itens, eu posso estar adicionando os itens da minha venda, posso pesquisar pelo código de barras do produto, pelo código, enfim, pelos campos que estão ativos para pesquisa, eu vou mostrar para vocês. Posso pesquisar pela descrição ou posso expandir o drop, que eu fiz aqui, vai aparecer os últimos produtos cadastrados, onde eu posso passar a quantidade dele aqui, ou posso passar a quantidade por aqui, se eu precisar alterar, ou posso mudar o valor unitário por aqui também, se eu precisar, correto? Agora vamos avançar. Aqui na etapa de entrega a gente pode determinar um tipo de frete, por padrão vai vir sem frete, por causa das definições de padrões, a transportadora, o endereço, se tiver intermediário, alguma observação de entrega, podemos avançar. Os totalizadores, a gente consegue mexer nos totalizadores como desconto, em reais, porcentagem, frete, seguro, outras despesas, em reais ou porcentagem, igual desconto. E por fim, a gente tem a aba de negociação, onde a gente pode determinar qual que foi a espécie e condição de pagamento dessa venda. Por exemplo, vou colocar aqui que essa venda foi feita no Pix à vista. Posso estar finalizando a venda de de cobrança, ele vai fazer a criação da CRE, vai movimentar o estoque, as movimentações financeiras, cobranças geradas com sucesso. Agora, com a venda finalizada, a gente pode vir até o botão float, onde a gente vai ter uma série de opções. A gente consegue emitir uma NFC para essa venda, a gente consegue gerar uma NFE para essa venda, a gente consegue gerar uma NFSC, uma nota de serviço para essa venda, se essa venda possuir itens de serviço, produtos do tipo serviço. A gente consegue gerar boleto, enviar pelo WhatsApp, enfim, uma série de opções que a gente tem aqui dentro do float, correto? Então, eu vou estar gerando uma NFE para essa venda. Então, ele vai gerar uma NFE com todos os dados que eu passei lá na venda, cliente, itens, entrega, totalizadores, tudo que eu passar por lá, correto? Eu mostrei o desconto para vocês, mas se eu botar um descontinho aqui nos totalizadores, ele vai aplicar na nota igual. Ele ia aplicar na venda se eu tivesse colocado lá, correto? Vou deixar zerado aqui. Vou avançar, negociação. Eu consigo capturar as faturas aqui pelo botão float lá da nossa venda. Então, eu vou estar capturando as faturas da nossa venda e posso estar emitindo a nota
pela opção emitir NFE. Aqui também a gente consegue enviar essa nota pelo WhatsApp, a gente consegue gerar um boleto dessa nota, a gente consegue enviar a nota por e-mail, a gente consegue baixar o XML, a gente consegue prever essa nota. Então, essa opçãozinha aqui, do lado de imprimir o maneio, é a opção de prever a NFE, então a gente consegue gerar uma previsão dessa NFE aqui para nossa revisão. Enfim, uma série de possibilidades. Aproveitando para mostrar o dashboard aqui para vocês também. Então, aqui no dashboard a gente consegue ver o gráfico de vendas por dia, vendas por mês, fluxo por dia. A gente consegue filtrar o período que a gente quer ver, que a gente quer alimentar esse dashboard aqui por algum período pré-definido, ou também passando uma data personalizada aqui, digitando a data ou selecionando o calendário, e aqui dentro do calendário selecionando a data. Por fim, mas não menos importante, a gente também tem a opção de gerar análises pelo sistema. Dentro do módulo de análises, a gente tem a opção aqui de vendas, por exemplo. A gente consegue gerar uma análise geral de vendas. Todas as análises vai ter as definições. Nas definições, então, a gente vai passar o período da análise, pegando o período pré-definido ou passando o período manualmente, o tipo de data que a gente quer usar, opções de não incluir vendas consignadas, não incluir vendas pendentes. Se a gente tem uma configuração salva já para essa análise, a gente pode selecionar aqui e podemos aplicar, então, as definições para estar gerando análise. Análise gerada, então, a gente pode personalizar aqui para o estrutura de colunas, quais os campos a gente quer na análise. Enfim, a análise é bem customizável aqui dentro do sistema. Posso personalizar aqui, arrastar os campos para campo de linha, coluna, dados ou filtro. A gente consegue exportar essa análise para o Excel. Algumas análises a gente tem opções de impressão, a gente pode personalizar a impressão. A gente consegue mostrar o seletor de colunas aqui também. E a gente consegue salvar a configuração dessa análise que a gente montou para uma futura análise que a gente queira fazer com a mesma configuração, para não precisar gerar retrabalho ali, estar configurando novamente uma análise que a gente já fez, correto? Pessoal, em poucos minutos eu ajustei o cadastro da empresa, eu cadastrei cliente, cadastrei produto, ajustei o valor de venda, fiz uma venda, previ uma nota, poderia ter emitido uma nota, mostrei o dashboard e ainda um pouquinho das análises para vocês.